Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nona aula do curso Estoicismo, a vontade da razão. Hoje a gente vai falar sobre o atual, o hoje, o estoicismo moderno. E também, a gente vai falar sobre o neo-estoicismo, tá? Para a gente começar, é necessário a gente entender que são coisas diferentes, tá? Que a gente tem o estoicismo contemporâneo e o neo-estoicismo. Então, assim, o estoicismo contemporâneo, ele refere-se a correntes na cultura do século XX, posteriormente revivendo elementos do estoicismo, tá? Então, o neo-estoicismo, isso vai estar na apostila também bem detalhadinho, foi um renascimento anterior, lá no século XVII, tá? Que é onde a gente teve o neo-estoicismo. E no século XX, que é o que a gente chama de estoicismo contemporâneo, estoicismo moderno, né? Então, assim, o termo estoicismo contemporâneo, ele abrange tanto o renascimento do interesse pela filosofia estoica, quanto os esforços filosóficos para ajustar o estoicismo antigo à linguagem e às estruturas conceituais do presente. Tá? O renascimento do estoicismo, tá, pessoal, no século XX, ele pode ser atribuído à publicação de uma obra chamado Problems in Stoicism, Problemas no Estoicismo, de 1971, isso, tinha me fugido, 1971, com o lançamento dessa obra, Problems in Stoicism, onde a gente tem aí o renascimento do estoicismo no século XX, tá? E também como parte pelo aumento aí do interesse pela ética da virtude, muito presente no final do século XX, onde a gente teve essa busca, essa retomada aí pelo interesse da ética da virtude, muito com o positivismo, entre outras correntes, tá? Então a obra que marca o renascimento do estoicismo moderno no século XX é essa, Problems in Stoicism, de 1971. A gente tem trabalhos filosóficos de grandes pensadores, como por exemplo Philippa Foot, Martha Nussbaum, entre outros aí, que trouxeram de volta a ética da virtude como uma alternativa viável às abordagens que a gente fala que é consequencialistas kantianas, né? Utilitárias, deontológicas, né? Enfim, isso aí já é se a gente for entrar nos pormenores, a gente vai para uma outra, né? Mas retomando, né? A gente tem aí esse pico de publicações de trabalhos acadêmicos sobre o antigo estoicismo no início já do nosso século, no início do século XXI, onde a gente tem esse boom, esse pico de produção acadêmica sobre o estoicismo antigo, muito em virtude dessa retomada do interesse pela ética virtuosa que a gente verifica no século XX, do começo ao desdobrar do século XX. Né? Então, além disso, o movimento estoicista atual, ele tem suas raízes no trabalho de um outro importante autor, que é o Dr. Albert Ellis. Tá? O Albert Ellis, ele desenvolveu uma terapia,
que chama terapia, pouco conhecida até, terapia comportamental racional emotiva. Nossa, que nome complexo. Terapia comportamental racional emotiva, tá? Que é considerada até por muitos como o pai das primeiras versões da TCC, né, da teoria cognitivo-comportamental da psicologia, né? Muito, até hoje, amplamente usada e estudada por psicólogos, né? A terapia cognitivo-comportamental, a gente tem a origem lá com o trabalho do Dr. Albert Ellis, com o desenvolvimento dessa teoria comportamental racional emotiva. A teoria comportamental racional emotiva, TCRE. Né? Muito com base no resgate de elementos estoicos, né? dos elementos da virtude do estoicismo. Então a gente pode ver aí um paralelo até entre a psicologia atual, a psicologia moderna, com o estoicismo, né? Na teoria cognitivo-comportamental, que foi uma das raízes, um dos frutos aí da teoria do Dr. Albert Ellis, né? Então, a filosofia estoica foi aí a inspiração filosófica original para a psicoterapia cognitiva moderna. Tá? Particularmente, como eu disse, mediada pela teoria comportamental racional emotiva, o TCRE ou REBT, né, Habit, no original, que foi aí o precursor, como eu disse, da teoria cognitivo-comportamental. Então, a filosofia estoica foi a inspiração filosófica original para as psicoterapias cognitivas modernas. Tá? Quem acha que o estoicismo morreu na Roma, né? Nasceu com Zenão e morreu com Marco Aurélio? Não! O estoicismo está presente hoje em todos os consultórios de psicologia que a gente encontra. Né? Por quê? Porque a filosofia estoica foi aí a massa bruta que deu origem a essas psicoterapias cognitivas modernas. Né? Dada aí a sua amplitude de pensamento e até de forma como observar, enxergar e encarar a vida. Óbvio que, outras inúmeras contribuições clínicas, científicas, médicas, né, foram obviamente de suma importância para o complemento dessas psicoterapias cognitivas modernas, sem sombra de dúvida, né, o desenvolvimento neurocientífico, né, a neurociência, a própria medicina, né? Então, obviamente, foi aí o que lapidou e o que desenvolveu essas psicoterapias cognitivas modernas. Mas a filosofia estoica foi a sua inspiração original, né? O manual original aí, né, de tratamento da terapia cognitiva, principalmente para depressão, né, de um outro autor chamado Aaron Beck, né, o Dr. Aaron Beck, né, que desenvolveu aí essa teoria, essa terapia cognitiva para a depressão, principalmente, né, para o tratamento da depressão. Claro, isso, né, antes do aperfeiçoamento farmacológico, claro, né, que a gente sabe, né, de toda da evolução médica, científica e clínica que a gente, de maneira fantástica, teve e tem hoje acesso, né, ao conhecimento neurocientífico, mas o Dr. Beck, ele afirma, né, que as origens filosóficas
da terapia cognitiva, elas podem ser rastreadas até os filósofos estoicos. Então ele usa aí, né, o Dr. Aaron Beck, que a gente vai também deixar na apostila um pouco mais sobre a vida, a obra, a biografia dele, tá? Como quando ele fala quando ele resgata as origens filosóficas, né, dos primeiros estoicos, né, desde do estoicismo greco-romano, até fazer um paralelo aí com as terapias cognitivas para o tratamento da depressão, né? Então, uma citação bem conhecida foi ensinada à maioria dos seus pacientes, né, que foram as citações, uma citação particularmente do Epiteto, né, que ele diz que não são os eventos que nos incomodam, mas nossos julgamentos sobre os eventos. Não são os eventos que nos incomodam, mas sim nossos julgamentos sobre os eventos. O modo como a gente julga algo. Então não é aquele evento, quando a gente diz o acontecimento, não é o acontecimento em si que nos incomoda, tá? Mas sim o nosso julgamento sobre eles. Tá? E isso, trazido pelo Dr. Beck, e também pelo Dr. Ellis, na clínica moderna, tá? Nas terapias cognitivas modernas, né? Não são os eventos, ou seja, os acontecimentos, os fatos puramente que nos incomodam, mas a maneira como a gente os julga. É uma frase de Epiteto, né? Filósofo romano. Então, há esse resgate do estoicismo, principalmente no desenvolvimento, no tocante aí aos, a gente vai dizer assim, até os primórdios da psicologia, né? Os primórdios da psicologia. Freud teve, talvez, precursor aí, também teve acesso a leitura dos estoicos, né? Freud, ele era um ávido leitor das obras, principalmente da Grécia Antiga, tanto que quando ele resgata termos da própria mitologia grega, né, para sintetizar as suas pesquisas, né, como por exemplo o complexo de Édipo, né, o Édipo veio do Édipo Rei, da obra do Sófocles, né? Então o Freud, ele foi um ávido leitor da filosofia grega, né? Leu muito. Freud era um erudito, né? Era um erudito, e leu muito Platão, Aristóteles, leu os estoicos romanos e tirou muito aí bebeu muito dessa filosofia para o seu desenvolvimento também, tá? Quando a gente fala do Habit, né, o Habit, que é essa teoria comportamental racional emotiva, né, o TC, né, que a gente fala TCRE, né, que é a teoria comportamental racional emotiva, ou o Habit, né, do inglês, Rational Emotive Behavior Therapy, que a gente, né? Então, assim, a gente analisa como o Dr. Beck e o Ellis, eles utilizam das obras estoicas para cunhar e desenvolver esse tratamento, né? Assim, posteriormente se tornou um elemento comum na fase da socialização de muitas abordagens da TCC, né, da teoria cognitivo comportamental, né, a questão da influência do estoicismo na psicologia moderna, principalmente no TCRE, ou no Habit, e do TCC, foi descrita em detalhes
na obra The Philosophy, eu até deixei aqui a colinha, né? Gastando todo o meu inglês hoje. The Philosophy of Cognitive Behavioral Therapy, né, que foi uma obra do Donald Robertson. E além disso, vários psicoterapeutas aí no início do século XX foram influenciados pelo estoicismo, tá? Principalmente a escola da persuasão racional, tá? Para quem não conhece, geralmente para quem é da área da psicologia está um pouco mais familiarizado, mas é a escola da persuasão racional, tá? Fundada lá pelo neurologista e psicoterapeuta Paul Dubois, né? Que fundou essa escola da persuasão racional, né? Que foi um grande neurologista, psicoterapeuta, com base e influência no Sêneca, olha só, né? Então, o Paul Dubois, ele é um médico suíço, franco-suíço, ele desenvolve a escola da persuasão racional, tá? Que a gente também vai falar um pouquinho mais na apostila sobre o que ela com base no Sêneca, olha só, com base na filosofia do Sêneca. Então, mais uma vez, tá, pessoal, para quem acha que a filosofia estoica nasceu na Grécia e morreu em Roma, está enganado. Tá? O estoicismo está presente na psicologia moderna. Tá? Ele está presente na psicologia moderna. Né? Quando a gente fala desse como um movimento popular, né? O movimento, né, do estoicismo moderno depende muito da moderno, como agora vamos falar do mais atual, assim, né? Citamos o neoestoicismo, principalmente com as publicações dos anos 70, né? A TCRE do Dr. Ellis, a escola da persuasão racional do Dubois, e a gente fala do movimento do estoicismo moderno, tá? O Modern Stoicism, né? Gastando todo o meu inglês hoje. Então, o estoicismo moderno, ele depende muito das mídias sociais globais, né? Das comunidades online, que é um dos principais. Existe, né, um site, né, que depois vocês acessam, colocam no Google Modern Stoicism. Stoicism com S, né? Stoicism. Modern Stoicism. Né? Que talvez seja um dos maiores. Para a gente ver como o desenvolvimento, né, moderno, ele é curioso. Né? Antigamente, a representação de um pensamento, de uma escola, era dada puramente dito por uma escola de pensamento, por uma obra, né? Hoje é uma comunidade, né? Uma comunidade online. Depois pesquisem no Google Modern Stoicism, né? É um site que talvez seja aí o principal movimento popular atual do estoicismo moderno, né? Que tem o blog Stoicism Today, que hospeda aí eles fazem umas coisas muito bacanas, que tem o evento da Semana Estoica, né, que acontece anualmente nessa comunidade online, né, o Stoicon. Então, o Modern Stoicism, esse site é uma comunidade online que, se na Grécia Antiga, a comunidade, vamos dizer assim, dos estoicos se reuniam perto da Ágora de Atenas para filosofar, hoje nada mais justo do que se reunirem numa comunidade online, né? É a modernidade. Então é muito bacana, tá, pessoal? A gente vai colocar a referência, vai colocar na apostila, tá? É muito, muito, muito bom, muito interessante, tá? É publicado em inglês, mas para quem não tem conhecimento ou domínio da língua inglesa, coloca a extensão do Chrome para tradução automática do português e tem muita coisa legal lá que eles fazem, né?
a Semana Estoica Anual, o Stoicon, né, que é muito legal, que eu diria, são esses movimentos populares modernos, né, do estoicismo moderno. Porque se é moderno, se é atual, nada mais justo, vamos dizer assim, do que está no online, né, do que está nas mídias, do que está nas redes, né. Uma outra coisa importante, interessante também que eu quero passar para vocês, tá? Em 1996 foi fundada a New Stoa, tá? A New Stoa, né, criada lá em 96, é sem sombra de dúvida a primeira comunidade estoica da internet, né? Até porque em 96, talvez muitos de vocês que estejam assistindo não eram nem nascidos, né? Eu era. Olha eu entregando a idade. Eu era nascido. Mas lá em 96, né, quando a internet ainda era, né, estava engatinhando, pouquíssimas pessoas tinham acesso à internet, computadores eram caríssimos, conexão de internet era caríssima. Lá em 96 teve a criação da New Stoa, que é a primeira comunidade estoica da internet, né? Existem também 3 podcasts, tá? Aplicado ao pensamento moderno, ao pensamento do estoicismo moderno, que também são muito válidos, né? Que é a Stoic Solutions Podcast, o The Practical Stoic Podcast, né? Que é apresentado pelo Simon Drew, que é fenomenal também, e o The Sunday Stoic, que também eu esqueci o nome do rapaz, mas também é um conteúdo muito bacana. Então, como a gente vê, o estoicismo moderno, tá? Ele não está necessariamente nos livros, na obra, não existem, né, obras necessárias, né? Ele não está necessariamente no livro. O estoicismo moderno, essa corrente, esse movimento popular, ele está mais nas redes, ele está mais na internet. Tem um Instagram, que eu estou até vendo aqui que eu quero passar para vocês, que eu tenho uns conteúdos muito legais sobre estoicismo, que eu vou até procurar aqui e vou passar para vocês, né? Que é o Luiz Mário Moraes, né? O arroba dele é o eu.luizmario, né? Talvez ele seja aí um dos brasileiros, um dos pensadores brasileiros que hoje mais fala e publica sobre estoicismo moderno, né? O arroba dele é eu.luizmario, que é o Luiz Mário Moraes. Eu admiro muito ele. Ele talvez seja aí o brasileiro, né? O filósofo brasileiro que mais contribui para o estoicismo moderno e para o estoicismo como um modo de vida, tá? Então, mais do que nunca, tá, pessoal? Mais do que nunca, o estoicismo moderno, ele veio ganhando essa força nos últimos tempos para ser aplicado como um estilo de vida, né? Então a gente vê, dado aí a genialidade do estoicismo, né, outras filosofias que, vamos dizer assim, que ao longo do tempo pereceram, né, ou seja, ficaram junto com a história, o cinismo, por exemplo, né, o cinismo, o epicurismo, né, que são mais fontes de estudo na maneira da compreensão filosófica do que como modo de vida. O estoicismo não, o estoicismo é o contrário. O movimento moderno do estoicismo, ele resgata, né, esse conteúdo estoico produzido ao longo dos séculos aí, né, pelos gregos, pelos romanos,
Então ele resgata o estoicismo, tá? Para aplicá-lo no hoje, no agora, na felicidade individual do ser, né? Então, assim, ele é, sim, perfeitamente aplicável hoje na nossa vida. Por quê? Porque o estoicismo, ele é uma filosofia que se adapta muito bem, se adapta às mudanças, né? Porque, a gente vê, criado lá pelo Zenão, antes de Cristo, há quase 2.500 anos atrás. Então, a plasticidade que o estoicismo tem de se adaptar na nossa vida hoje é algo, assim, sem sombra de dúvidas, fascinante. E isso que faz o estoicismo fascinante. A plasticidade do estoicismo. O modo como ele se adapta, talvez seja muito difícil, eu diria, alguém viver uma vida hoje seguindo princípios do cinismo do Diógenes, ou princípios pitagóricos, né, da seita pitagórica, do Pitágoras, ou até epicuristas, hedonistas, puramente ditos. Só que é perfeitamente possível a gente aplicar uma filosofia estoica na nossa vida, tá? Desse estoicismo moderno, que é muito fascinante. Por quê? Porque trata das questões do homem, de quando ele esteve e está inserido, tá? No nosso contexto moderno, né? Dos temas tecnológicos, a globalização, o consumo em massa, né? A ascensão do individualismo, tá? Então, isso é um ponto principal, vamos dizer assim, tá? Então, só para a gente fazer essa síntese, não devemos confundir neo-estoicismo com o estoicismo moderno. Esse estoicismo moderno é o estoicismo atual, estoicismo pujante. Eu vou deixar algumas referências na apostila, tá? Talvez se a gente fosse falar aqui, iria virar horas e horas e horas e horas e ficar aquela aula, né, longa, maçante, mas não aqui, né? Eu estou aqui para provocar. Eu gosto de ser um provocador. Eu gosto de provocar você, né? É possível, Lucas, hoje, em pleno século XXI, em pleno 2023, ou 24, o ano que você está assistindo essa aula, quem sabe, né, daqui em 2040 tem alguém assistindo a aula. Mas é possível hoje, em pleno século XXI, eu ser um estoico? Tal como foi Zenão, tal como foi Sêneca, tal como foi Epiteto, Marco Aurélio? É possível, Lucas? E eu só digo para você, sim, é possível. E esse vai ser o tema que vai encerrar o nosso curso. Vai ser o tema da nossa última aula, né? Que vai ser como me tornar um estoico, afinal. Né? Que é isso que a gente vai falar. Né? A última aula é uma aula especial, né? Que a gente vai trazer algumas abordagens práticas e instrumentais aí para quem deseja se tornar um estoico, viver como um estoico. E para quem não quiser, não há problema algum. Tudo bem a gente só pegar algumas coisas do estoicismo para praticar e aplicar na nossa vida, já é de grande valia também, né? Então, é isso aí, pessoal. Essa aula foi mais uma, tá? Para a gente entender esses conceitos do neo-estoicismo e do estoicismo moderno. Mais referências vão estar na apostila que vocês receberam. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima e última aula. Passou rápido, né? Mas a gente se vê na aula 10. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.